Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E como Deus tem falado conosco nesse momento que tem sido nosso, momento que tem sido para abençoar muitas vidas, a minha vida inclusive. Deus tem ministrado muito ao meu coração. É um momento que eu me preparo antes para buscar em Deus algo que vá de encontro ao teu coração, algo que Deus possa realmente mudar a nossa vida, a nossa sorte. Nesses dias tão difíceis, existe uma palavra de Deus para você. Nesses dias tão trabalhosos, eu quero dizer que Deus tem algo para falar ao teu coração. E hoje nós vamos meditar um pouquinho no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Hoje nós vamos falar não de Davi, mas de uma história que envolve os filhos de Davi. E essa mensagem poderia ser conhecida como tragédia na família real. Houve uma grande tragédia na família de Davi, uma sequência de tragédias, mas por causa de um pecado que ele cometeu lá atrás, que nós estávamos falando, acerca do adultério, do assassinato, e a Bíblia diz que a espada jamais se apartaria da casa dele. Então, muitas vezes nós não compreendemos porque estamos colhendo coisas hoje, mas esquecemos que houve uma semeadura lá atrás. Esquecemos que a lei da semeadura, ela é real. E nós iremos colher aquilo que estamos semeando ou que semeamos no passado. Então, às vezes a gente não entende, algumas atitudes, algumas situações que estão nos envolvendo, mas às vezes nós precisamos refletir se não foi uma semeadura errada que fizemos no passado. Mas hoje eu quero falar para você de uma história de abuso, de violência, uma história que mais uma trama maligna, porque se foi uma coisa que Davi acabou deixando, parece que na marca da sua família foi a trama, o armar situações, armar emboscadas. Você já caiu em alguma emboscada? Você já caiu em alguma trama? E o pior, você já caiu numa emboscada ou numa trama armada por alguém muito próximo a você? Por alguém que você ame demais, por alguém, quem sabe, da tua própria família, do teu próprio convívio, Foi isso que aconteceu na família de Davi, em 2 Samuel capítulo 13. E também quero aproveitar para agradecer aos nossos 111 inscritos no canal. Louvado seja Deus pela tua vida, que está não só se inscrevendo, mas compartilhando esses vídeos com outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? 2 Samuel capítulo 13. Vamos analisar apenas alguns versículos no dia de hoje, porque não teremos tempo para analisar todo o capítulo, Então a Bíblia diz assim, 2 Samuel 13, o incesto de Amnon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Peraí, pastora, me explica essa história. Todo mundo era filho de Davi, todo mundo era irmão? Bom, Absalão e Tamar eram filhos de Davi com a mesma mulher ou com a mesma mãe, uma mulher chamada Maaca. Se você quiser conferir isso, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Então, Absalão e Tamar eram filhos de Davi com Maaca, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 3. Amnon era o filho primogênito de Davi e era filho de Ainoã, a mulher de Jezreel, que se encontra também em 2 Samuel 3:2. Para você entender melhor, Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Amnon, o filho primogênito de Davi, era apenas irmão deles, de Absalão e de Tamar, por parte de pai, filhos de outra mãe, uma mulher chamada Ainoã, que era a mulher de Jezreel, ou seja, não era a sogra de Davi, que também tinha esse nome, a mãe de Mical, não era esta mulher, era uma mulher que Davi teve, e a Bíblia fala em 2 Samuel 3:2, que era a mulher de Jezreel, porque Davi não transgrediu essa lei de casar com a sua própria sogra, De acordo com o uso da forma verbal, quando a Bíblia diz aqui, 2 Samuel 13, versículo 1, que Amnon, filho de Davi, se enamorou da sua meia-irmã Tamar, esse verbo enamorou, entende-se que o amor de Amnon por sua meia-irmã estava contaminado por paixão e por luxúria. Ou seja, esse verbo, na verdade, está denotando que Amnon, ele sentiu um amor envolvido por luxúria e envolvido por paixão.
Você já vê algo estranho, algo errado. Por isso que foi chamado de incesto. Porque a Bíblia proíbe relacionamentos entre pessoas da mesma família. Mas Amnon nutriu esse desejo. Eu tenho dito aqui, queridos, e eu quero fortalecer isso no dia de hoje. Não permita que um pensamento fique por mais de 1 minuto na sua mente, porque ele vai virar atitude. Se você permite que um pensamento fique por mais de 1 minuto na sua mente, ele vai virar uma atitude. Então, por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado com o que pensamos. Pessoas que pensam demais, pensam muito, pessoas que permitem pensamentos ficarem na sua mente por muito tempo, elas vão cometer atitudes grotescas, atitudes de pecado. Elas vão externar aquilo que elas pensam de alguma forma, na sua fala, na sua atitude. E foi isso que aconteceu com Amnon. Versículo 2 diz assim: angustiou-se Amnon por Tamar. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui: no amor não há angústia. Quando nós amamos de verdade alguém, não existem angústias, não existem apertos. O amor não gera angústia. Mas a Bíblia diz que Amnon ele estava angustiado por causa de Tamar. E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Amnon já estava doente por causa da obsessão de um pecado. Isso te lembra alguém? Lembra o pai, né? Davi. O pai de Amnon. Davi, quando ficou obcecado por Batseba, entrou num abismo. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Por isso que eu preguei aqui uma mensagem chamada Não Caia no Primeiro Abismo. Porque ele vai chamar outro, que vai chamar outro, que vai chamar outro. Então você vê que Amnon fica doente por causa da sua irmã. Provavelmente ele entrou aqui numa depressão, porque ele estava apaixonado pela sua meia-irmã, mas ele não via possibilidade de abusar dela porque ela era virgem. Ela tinha sua honra intacta. Olha só, a Bíblia diz que ele não via possibilidade porque ela era virgem. Ou seja, se ela não fosse virgem, ele via possibilidade de abusar daquela mulher, daquela sua meia-irmã. Ele via essa possibilidade. Então, no versículo 2, quando diz que parecia difícil para ele isso, é porque casamento entre irmãos ou meio-irmãos era proibido pela lei mosaica, a lei de Moisés. Isso está lá em Levítico, capítulo 18, versículo 11. Moisés proibiu essa lei. Agora, se ela não fosse mais virgem, ele via ali uma possibilidade de talvez ela sofrer um abuso, como foi com Batseba. Por que Davi mandou chamar Batseba? Porque ele sabia que ela não tinha mais a sua virgindade, porque ela era uma mulher casada. Então ele achou que tudo ficaria às ocultas. Se ela viesse a engravidar, ninguém descobriria que foi o rei Davi. Todo mundo acharia que seria Urias, o seu marido. Então olha como Amnon herdou de Davi essa mente, mirabolante para tramar planos malignos e também pensar. E ele sabia dessa consequência do pecado porque ele pensou, é impossível, porque ela ainda é virgem. Vamos aplicar isso um pouquinho na nossa vida? Enquanto a igreja do Senhor se preservar virgem, imaculada, sem manchas, sem pecado, eu sei que todos nós pecamos, mas manter a nossa santidade, a nossa pureza, isso, meu irmão, só quem pode julgar é Deus. Ninguém pode julgar ou medir o teu nível de santidade. Apenas o Senhor conhece o teu coração. Então, enquanto a igreja se mantiver pura, o mal não vai lhe tocar. O plano de Amnon acerca de Tamar, para que ele acontecesse, havia um bloqueio por causa da virgindade de Tamar. Havia um bloqueio por causa dessa virgindade. Mas o que aconteceu? Como mesmo assim ela sofreu uma violência sexual? Por que Deus não permitiu tudo isso? A igreja do Senhor, enquanto ela se mantém virgem, o mal não a toca. Mas por que então Tamar sofreu essa violência, que você deve conhecer ainda o final dessa história, que hoje nós não vamos chegar até o final, mas vamos chegar nos versículos aqui muito importantes. Versículo 3 diz assim: tinha, porém, Amnon um amigo. Que amigo, hein? Peraí, pastor, eu não me lembro da história, então deixa eu ler o versículo 3. Tinha Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz.
Irmãos, é no temor do Senhor que eu falo para você que existem amizades que são malignas, diabólicas, satânicas. O inimigo muitas vezes une pessoas para colocar em prática um plano maligno, um plano destrutivo, um plano que vai tirar a pureza de alguém, que vai tirar a virgindade de alguém, um plano que vai tirar a simplicidade e a honra de alguém. Para pensar nisso. Esse amigo Jonadab, por quê que eu quero falar desse amigo Jonadab? Que amizade maligna. Que amizade maligna. Porque enquanto Amnon estava sozinho, ele não viu possibilidade de executar o seu plano por causa da pureza e da virgindade de Tamar. Mas quando surge um amigo enviado pelo inferno chamado Jonadab, que não era apenas amigo de Amnon, mas era primo de Amnon, filho do irmão de Davi. Ele surge para ter um plano miraculosamente brilhante, para executar o mal. Você sabe que tem amigos que surgem na tua vida para te ajudar a executar um plano mal, um plano ruim, de desonra, de mentiras, de tramas? Querido, esse versículo 3 ele é muito forte, porque Jonadab era primo de Amnon e também era primo de Tamar. Ele tinha parentesco com os dois lados, mas ele preferiu apoiar a impureza. Ele preferiu apoiar a desonestidade. Ele preferiu ajudar a tramar algo contra alguém que era pura, contra alguém que não tinha maldade no seu coração. Eu tenho dito aqui, cuidado com as tramas. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Os homens têm sido maus. E mesmo às vezes dentro do meio do povo de Deus, nós vemos pessoas tramando o que é mal contra os outros. Sabe, conserva a tua pureza. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Então Jonadab era primo de Tamar e de Amnon. Olha só que tristeza. Você ser traído por alguém que além de ser teu amigo também é teu primo, teu parente. E a palavra em hebraico traduzida como, se você ver aqui no versículo 3, que diz que ele era um homem muito sagaz, a palavra no hebraico, que significa Hakam, é usada em outras passagens para caracterizar aqueles que são sábios, tecnicamente habilidosos ou experientes. Ou seja, Jonadab era mais experiente que Amnon. Era mais esperto, era mais sagaz, era sábio, mas não uma sabedoria divina. Ele tinha planos para executar o mal. Você se envolve com pessoas assim? Olha, escolha pessoas simples. Eu amo pessoas simples. E a Bíblia fala disso. Que nós devemos nós devemos condescender. O que é condescender? É se acomodar. E a Bíblia fala, condescendei com aqueles que são simples. Se acomode com aqueles que são simples. Pessoas que são muito, como a gente diz, topetudas, têm sempre planos malignos para atingir a vida de alguém. Jonadab era muito topetudo nas suas experiências, nas suas ideias, né? E ele foi logo se unir a Amnon, que já estava com um plano maligno, estava entrando em depressão, estava ficando doente por causa da sua meia-irmã. Mas ele não podia fazer nada porque ela era pura, porque ela era virgem, porque ela era imaculada, como a igreja do Senhor tem que ser. Então o inimigo envia alguém para executar este plano. E aí o versículo 4, do versículo 4 em diante, a Bíblia diz o seguinte: e ele lhe disse, Jonadab fala para o seu primo e seu amigo, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Você é filho do rei, por que você não está emagrecendo? Né? Não me dirás? Olha as pessoas querendo roubar o que está no teu coração. Você não vai me dizer o que está te perturbando, por que você está tão magro, por que você está tão abatido ou abatida? Você não vai me dizer, poxa, eu sou teu primo, eu sou teu amigo. E aí que começam os problemas, né? A Bíblia continua dizendo, então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E ali ele fala, ele confessa o que estava deixando deprimido, o que estava deixando abatido, o que estava fazendo com que ele viesse a emagrecer. O desejo de Amnon por sua irmã o tornou obsessivo. Ele adotou um estilo de vida autodestrutivo.
Tem pessoas quando estão obcecadas em executar um plano contra alguém totalmente inocente, elas não percebem, mas elas estão se autodestruindo. Essa canção que está aqui ao fundo do canal do Perdão, ela é muito interessante porque eu costumo dizer, e muitos pregadores falam isso, que a falta de perdão é um veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Por isso que o teu coração tem que estar limpo diante de Deus. É claro que você não precisa linkar ou ligar o perdão com a convivência diária. Muitas vezes isso não acontece, porque se torna impossível o relacionamento. Mas o perdão, ele é acompanhado sim de atitudes. Ele é acompanhado sim. O meu marido costuma dizer que perdão é quando você inocenta o pecador. Perdoar é inocentar o ofensor. Perdoar é inocentar aquele que te feriu. Esse é o verdadeiro sentido do perdão, né? Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se desentenderam e precisaram caminhar sozinhas, porque a convivência já era muito difícil. É o caso de Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que houve tal desavença entre eles que eles decidiram fazer a obra separados, mas a obra de Deus continuou, né? Porque Paulo e Barnabé fizeram a sua primeira viagem missionária juntos. E aí, quando eles retornam, João Marcos tinha largado a viagem missionária no meio do caminho. E Paulo fica muito chateado com isso. Então Paulo diz, não vamos levar João Marcos, porque ele nos abandonou no meio do caminho. E Barnabé diz, não, vamos levá-lo sim, porque ele será muito útil para nós. E aí houve tal desavença entre eles, que eles se separaram. Paulo decide viajar com Silas, enquanto Barnabé escolhe João Marcos. Mas é interessante, irmãos, que lá no final da carreira de Paulo, ele manda chamar João Marcos. Porque João Marcos ele já está preso, passando muitas dificuldades. E Paulo manda chamar João Marcos, porque ele vai ser muito útil ainda para a obra de Deus. Cuidado com o que você anda dispensando, com o que você anda esnobando, né? Tem tantas pessoas, irmãos, nesses últimos dias, brigando com coisas tão sérias, mexendo com as emoções das pessoas. Olha, não estava mexendo com a emoção de Tamar, mexendo com a sua própria emoção. Mas o que ele não sabia é que ele estava no caminho de morte. Ele estava se autodestruindo. Esse era o caminho de Amnon. E o versículo 5 diz, disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Ou seja, a Bíblia diz que realmente ele estava começando a adoecer. Ou seja, entrando numa depressão por causa de Tamar. Mas a ideia de Jonadab é que ele fingisse uma doença física. Finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Olha a ideia do amigo. Daquele amigo que só te leva pra furada. Olha a ideia do primo. Olha a ideia daquele primo que também era primo de Tamar. Você se finge de doente. Amnon, o teu pai vai vir perguntar o que você quer e você vai dizer, manda minha irmã vir fazer o pão. Porque sabe quando o doente fala assim, eu preciso sentir o cheiro da comida, que isso vai me animar? E aí, da onde ele estava, ele conseguiria ver Tamar cozinhando para ele. Essa foi a ideia de Jonadab. O que eles não estavam percebendo, Jonadab nem Amnon, é que isso atingiria outras pessoas. Existem planos malignos que não atingem só a pessoa que trama, mas também atingem outras pessoas. Jonadab inventou um plano apontado pela sentença finge-te doente, né? Para atrair a ingênua Tamar para o quarto de Amnon. Fingir estar doente seria uma maneira de receber a solidariedade de Tamar e evitar os protocolos. Do tipo, manda chamar minha irmã porque eu quero falar com ela. Falar sobre o quê? Então, o fingimento da doença era um atrativo para que Tamar se compadecesse. Porque a igreja do Senhor se compadece. E quantas vezes, irmãos, as pessoas que têm má fé, que têm dolo, abusam dessa nossa inocência, dessa nossa pureza. Quantas vezes socorremos pessoas que necessitam de nós, por amor, vamos de todo o nosso coração. E, na verdade, tudo aquilo é uma trama do inimigo para cairmos numa cilada. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. E você, continue fazendo bem. Não é porque Amnon nos feriu, nos violentou, que vamos deixar de ser Tamar. Que vamos deixar de fazer o bem. O versículo 6 diz, deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença,
para que eu coma de sua mão. Versículo 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Olha, irmãos, quando a trama é totalmente diabólica, nós que somos a igreja do Senhor, estamos pensando tão focados em fazer o bem para a pessoa que damos o melhor. Sempre damos o melhor. E Deus espera isso de nós. Porque não é porque o mal está no outro que nós também seremos maus. Não é porque o outro está fazendo algo com você. Tem uma frase que eu vi esses dias que diz assim: se um homem mau te fez alguma coisa, perdoe, a fim de que não existam dois homens maus, né? Isso é interessante a gente analisar. Então a ordem do rei: vai à casa de Aminon, teu irmão. Aparentemente, os príncipes tinham residências separadas. Isso permitiu a Aminon colocar seu plano diabólico em ação sem o conhecimento dos outros membros da família. Ao chegar à casa de seu irmão, Tamar fez bolos diante dos seus olhos, e do quarto ele podia ver o local onde os bolos estavam sendo preparados. Então as residências dos príncipes ficavam em locais um pouco distantes, né? Eles não moravam todos juntos como as famílias atuais. Eles moravam de forma separada. Por isso que ele diz: manda minha irmã vir da casa dela até a minha casa. E aí o versículo 9 diz que Tamar tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Versículo 10. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos, na inocência, né, que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara, ao seu quarto reservado. Porque até então ele estava na casa de Aminon. Agora ele a chama para o quarto. Cuidado com quem está te chamando para o quarto. Cuidado com quem está te chamando para lugares secretos. Cuidado para quem te chama no privado, no zap. Porque a gente tem que falar de tudo, né, irmãos? Cuidado. A pessoa te chama no privado para quê? Porque ela não pode falar no grupo, porque ela quer falar no privado? A pessoa te chamou para o quarto para quê? Para orar junto? Não é verdade? A igreja precisa também despertar para algumas coisas. A Bíblia fala que nós devemos ser simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Peça a Deus também um pouco de esperteza para você não cair nos contos de Aminon. E aí nós vamos finalizar aqui perto do versículo 11, que diz assim: quando lhe os oferecia para que ele comesse, ela pegou os bolos, os pães e foi oferecer para que ele comesse. Ele a pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque essa história é um pouquinho longa e eu quero ir bem devagarinho com você. Ele disse para sua irmã: deita-te comigo, minha irmã. É no momento que você está a sós com o inimigo que ele faz as propostas mais indecentes para você. É no momento que você está a sós com alguém que está tramando mal contra você, que esta pessoa vai te fazer as propostas mais demoníacas, mais indecentes, mais pecaminosas, mais atraentes. Mesmo que para Tamar não fosse atraente, para ele era. Então nós temos que evitar o caminho do mal. Evitar chegar a este ponto. Mas Tamar, em toda a sua pureza, ela não podia imaginar o que estava no coração de seu irmão. A igreja, com toda a sua pureza, simplicidade devidas a Cristo, com toda a sua virgindade, a igreja não imagina muitas vezes o que está no coração do seu irmão. Porque a gente acha que todo mundo que está dentro da igreja é irmão. A gente acha que todo mundo que está na casa do rei Davi é nosso irmão. A gente acha que todo mundo que é filho do rei é nosso irmão. Eu quero te dar uma notícia hoje decepcionante. Não é. Nem todo mundo que está na casa do rei é teu irmão. Quem é teu irmão é aquele que obedece ao rei, às vontades do rei, às normas do rei, porque Davi não foi conivente com aquele pecado. Deus não é conivente com os pecados. Então, Aminon se aproveitou daquela situação, se aproveitou da posição de ser filho do rei, e muitas pessoas se aproveitam dessa posição para praticar o mal contra alguém que é puro, contra alguém que está morando também na casa do rei, contra alguém que é filho do rei. Não projete o mal contra o teu irmão. No dia de hoje, peça ao Senhor para limpar o teu coração. Mas vamos ver também o lado de Tamar. Não caia na cilada de Aminon.
Enquanto estiver no momento fazer bolos na cozinha, faça. Sabe quando o Espírito Santo te mostra até aqui, você vai, minha filha, dali pra frente não. Pra câmara não. Pro quarto não. Porque Deus quer te dar grandes livramentos no dia de hoje. Essa palavra para nós hoje é uma palavra de despertamento. Desperta, Tamar. Acorda, Tamar. Não caia no laço de Aminon. Guarda a tua pureza e a tua virgindade, Tamar. Porque o Senhor, Ele quer te proteger, quer te curar. Mas não caia na recâmara, como dizem algumas traduções. Ou na câmara de Aminon. Porque é ali que Ele vai te fazer uma proposta maligna. Amém? Eu quero orar para que você tenha uma semana de vitória. Uma semana de paz. Uma semana de livramentos. Uma semana onde Aminon não venha te alcançar. E se você for chamada para uma proposta, se você for chamado para uma proposta maligna, que você não caia na recâmara de Aminon. Que o Senhor afaste de você amigos, primos, como Jonadabes. Que você seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os teus olhos e que você não venha cair em ciladas malignas. Amém? Eu quero orar pela tua vida, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja contigo durante esta semana. Pai, em nome de Jesus, aqui tem vidas que precisam abrir os olhos para não cair na recâmara de Aminon, para não cair também na conversa de Jonadab. Ó Pai, que a tua igreja possa preservar a sua pureza, a sua virgindade, a sua simplicidade devidas a Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero repreender toda a trama diabólica que está sendo armada contra nós, contra aqueles que estão me assistindo. Eu quero cancelar agora toda a trama maligna contra a tua vida, contra a tua pureza, contra a tua santidade, em nome de Jesus. Que Deus afaste de você falsos irmãos como Aminon. Que Deus afaste da vida de Aminon pessoas malignas para executarem planos como Jonadab. Que Deus afaste da nossa vida pessoas que venham tramar o nosso mal para que venhamos a cair nas recâmaras de Aminon e para que não venhamos a cometer o pecado. Em nome de Jesus, guarda o teu povo esta semana, Senhor. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração para que possamos entender e compreender a tua vontade. Mostra-nos onde o inimigo está armando o laço do passarinheiro e que possamos amar incondicionalmente e fazer o bem, independente de quem esteja ao nosso lado, porque a Bíblia fala que devemos fazer bem e amar ao nosso próximo, e o nosso próximo é qualquer pessoa que está próxima de nós. Em nome de Jesus, nos ajude esta semana, Pai, a cumprir os teus mandamentos, porque só o Senhor conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te dê uma semana de vitórias, uma semana de paz, uma semana de milagres, porque Deus está te livrando, eu profetizo aqui, do laço do passarinheiro. Deus está te livrando de algo muito grande, de uma trama muito grande. Deus hoje está desfazendo esse laço, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.